Você conhece a história do Halloween? Sim, não, talvez. Ah, então vamos lá. Olá, seres do universo, eu sou o Fernando. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos contar a história do Halloween. O Halloween, o Dia das Bruxas, é uma celebração feita anualmente em diversos países, comemorada no dia 31 de outubro, véspera do Ocidente Cristão, Dia de Todos os Santos. O Halloween é uma tradição feita há mais de 3.000 anos, iniciada pelos povos celtas. É celebrado na noite 31 de outubro. No entanto, o nome original da data usado por esses povos era Samhain. A palavra Halloween foi adaptada ao longo do tempo, por conta do Dia de Todos os Santos, comemorado no dia 1º de novembro. Que em inglês significa All Hallows Eve, e sua abreviatura Halloween. A prática de se fantasiar nessa data se deu justamente à crença dos celtas. Esses povos afirmam que na noite do dia 31 de outubro, O véu que cobre o mundo astral e a terra deixava de existir exatamente à meia-noite. para se proteger de possíveis perigos, os celtas se cobriam com peles de bichos e usavam máscaras de deuses para não serem reconhecidos pelos espíritos ruins. Já que nesse momento eles teriam certa facilidade em fazer travessuras com os seres da terra. Essa prática começou a ser adotada e é perpétua até hoje, por meio das fantasias usadas no dia do Halloween. O Samhain, então, é uma das 4 datas mais importantes do ano para as antigas religiões pagãs, como celtas e druidas. Esses povos acreditavam que éramos filhos da terra e que sofríamos influência de todas as transformações ocorridas na natureza. Como as mudanças das estações do ano, por exemplo. O Samhain era uma das datas mais importantes, Pois representava o fim da colheita para os povos celtas. O ano ciclo termina para que outro se inicie. É o ano novo céltico. Os celtas acreditavam que os pedidos feitos à meia-noite, no dia 31 de outubro, tinham mais chances de serem realizados. A crença de que nessa ocasião não existiria o véu entre o mundo astral e a terra pode ser interpretada como a oportunidade que você escolha e manifeste o que quer da sua vida. Os trajes de Halloween são tradicionalmente modelados como figuras sobrenaturais, como vampiros, monstros, fantasmas, esqueletos e demônios. Ao longo do tempo, nos Estados Unidos, foi estendida a seleção de trajes no Halloween, para incluir personagens populares fictícios. Celebridades em genérico, arquétipo, como ninjas e princesas. Fantasias se tornaram popular para o Halloween no início do século XX, lá nos Estados Unidos. Com muitas vezes para adultos e crianças. Os primeiros trajes do Halloween, produzidos em massa, apareceram nas lojas lá em 1930. Quando o doce ou travessura foi se tornar popular nos Estados Unidos. A prática de oferecer doces no Halloween, que costuma ser mais presente na América do Norte, Na qual as crianças batem na porta e dizem gostosura ou travessura. também tem origem no Samhain. Nessa data, as mães e mulheres celtas preparavam um bolo chamado Bolo das Almas e davam para as crianças. Em troca de orações para algum ente querido que já faleceu, com o intuito de oferecer luz para quem já se foi. Essa prática foi adaptada pelos cristãos para o dia de finados, que é comemorado dia 2 de novembro, que é logo após o Samhain. No Dia dos Mortos, as pessoas costumam visitar o túmulo de entes queridos. Ao invés de oferecer bolo para as crianças, leva flores para quem já se foi. Como é possível perceber, as práticas realizadas pelas culturas antigas foram adaptadas ao longo do tempo e não devem ser temidas. Há vários jogos tradicionais feitos no Dia das Bruxas. Há um jogo chamado Ducking, ou Balançando a Maçã, que pode ser chamado de Ducking na Escócia. Em que uma maçã flutua em uma bacia de água e os participantes têm que pegar a maçã com a boca, né? A prática é pensada por alguns como derivado da prática feita na celebração de Pomorras, onde ocorria em Roma. Alguns jogos tradicionais do Dia das Bruxas são de adivinhação. Nas celebrações All Hallows Eve, na Idade Média, essas atividades historicamente ocorreram apenas em zonas rurais da Europa medieval. Aconteceram alguns casos raros nessa época, porque essa prática era extremamente perigosa. A narração de histórias de fantasmas e visualização de filmes de terror são feitas em dispositivos elétricos comuns no Halloween. Os episódios de séries de televisão em especial de Halloween temáticos, com luzes especiais geralmente destinados a crianças. Esses episódios normalmente vão ao ar antes do Halloween. Enquanto novos filmes de terror são frequentemente lançados no cinema para aproveitar a atmosfera do Halloween. Na época de Halloween na Polônia, os crentes são ensinados a orarem de voz alta enquanto passam por florestas. A fim de que as almas dos mortos possam encontrar conforto.
Na Espanha, sacerdotes cristãos levam seus sinos das igrejas a fim de recordar os seus fiéis para lembrar os mortos no dia de Todos os Santos. Na Irlanda e entre outros imigrantes do Canadá, um costume inclui a prática cristã de abstinência, mantendo no dia de Todos os Santos, ao invés de carne, panquecas serem servidas. No México, no dia de Todos os Santos, as crianças fazem altar para convidar os angelitos. São espíritos de crianças mortas para voltar para uma visita. A igreja cristã tradicionalmente observava o Halloween através de vigílias, quando os adoradores iam se preparar com orações e jejum antes do próprio dia de festa. Esse culto da igreja é conhecido como Vigília de Todos os Santos. Uma iniciativa conhecida como Noite de Luz visa disseminar o dia de Todos os Santos em toda a cristandade. Festividades e entretenimentos adequados muitas vezes seguem, bem como uma visita ao cemitério, onde as flores e velas são muitas vezes colocados para a preparação do dia de Todos os Santos, nos países que o comemoram. Na Escócia e na Irlanda, costumes de Halloween tradicionais incluem se vestir com fantasias e realização de festas. Quanto às práticas na Irlanda, incluem fogueiras de iluminação e com fogos de artifícios. Em Brittany, crianças iam colocar velas em canos no cemitério. Na transatlântica do século XIX, o Halloween foi se popularizando na América do Norte e começaram a ocorrer celebrações nos Estados Unidos e Canadá. Essas celebrações têm tido um impacto sobre como as outras nações veem o Halloween. A maior influência é norte-americana, principalmente em elementos icônicos e comerciais. Estendeu-se a lugares como América do Sul, Europa, Austrália, Nova Zelândia e alguns outros países e continentes. Nas Filipinas, em noites de Halloween, filipinos voltam para suas cidades e compram velas e flores, em preparação para o dia de Todos os Santos e dia de Finados, que acontece no dia 1º de novembro. Bom, essa foi a história de Halloween. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e deixe sugestões para o próximo vídeo. Então, valeu!